Que delícia começar amanhã com você, começar a semana junto de você, sabendo que Deus une propósitos e aprove o Senhor que estivéssemos juntos, unidos para cumprir o propósito dele para essa semana, começando bem a semana, começando juntos a semana e começando compartilhando a palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você, acorda para a vida, é isso mesmo. Começa aí a semana acordando para a vida, acorda para a vida, gente, bora lá, bora lá. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 19. Olha que interessante, Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança, se a sua esperança, se a minha esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se a nossa esperança, se a gente está vivendo essa vida, para viver essa vida de hoje, para viver somente esse período aqui limitado, findável, nós somos os mais infelizes do mundo. Como eu tenho parado para conversar, para perguntar, em tantas ministrações que eu tenho feito, eu pergunto, qual é o seu propósito? Para que Deus te fez? E aí eu falo, levanta a mão quem sabe o seu propósito. Em 100 pessoas, 3 levantam a mão. E se levantam mais, eu falo assim, então eu vou perguntar qual que é. E as mãos começam a baixar. Ou seja, infelizmente, muitas vezes nós não sabemos para que o Senhor nos fez, para que nós estamos aqui. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Se você acha que você está aqui nessa vida para você nascer, crescer, depois namorar, casar, ter filho, ter neto, trabalhar, fazer uma pós-graduação, fazer um curso superior e morrer, você é o mais infeliz. Se a sua esperança em Cristo é só para essa vida, você é muito infeliz. Olha que interessante. E essa questão de infelicidade é que ele quer dizer o seguinte: o nosso Deus é um Deus muito grande para se limitar a um espaço de tempo tão findável. Uma pessoa que vive muito hoje, vive 100 anos. Eu conheci uma senhora de 101 anos. Isso é realidade. Apesar das nossas perspectivas de vida terem aumentado bastante. O Deus que criou o céu, que criou a terra, que fez você e me fez a imagem e a semelhança dele, não nos fez para que a gente olhasse somente para aquilo que está acontecendo aqui e vivesse somente com o foco naquilo que está acontecendo hoje. Ele nos fez para estarmos com os pés aqui, mas com os olhos na eternidade. Com os nossos pés em algo que acaba muito rápido, mas com os olhos focados longe, entendendo que a nossa vida vai muito além dessas coisas que passam aqui. A nossa vida vai muito além do que o nosso próprio casamento, porque se imagina se o seu cônjuge falece, sua vida deixou de existir, seu propósito acabou, sua vida vai muito além do seu filho. Seu filho casa, seu filho vai ali ter a família dele, vai construir. Aí sua vida deixou de ter um propósito? Não, vai muito além disso. E veio muito além dele vir a sua vida. Sua vida, Deus não te fez para você poder simplesmente fazer um curso superior. Porque até chegar no curso superior você tem um propósito de vida. Você vai entrar na faculdade com 17, 18 anos, então até esse período você não tem propósito? Para e pensa. Para e pensa, é isso que Paulo quer dizer. Nós precisamos entender os planos e os propósitos. Então, acorda para a vida. Mas não é essa vida que acaba, é muito além do natural. E a palavra do Senhor vai nos ensinando, vai nos mostrando. O Senhor não nos fez de qualquer maneira, mas Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle. De um Deus Todo-Poderoso. Jesus falou que a gente faria obras como as dele, maiores do que as dele. Mas há condições para isso, desde que a gente siga a Cristo. O ser cristão é seguir a Cristo. É pensar como Ele, é olhar como Ele, é agir como Ele. Por isso que nós temos a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, que a cada dia que a gente lê mais, a gente vai se tornando mais parecido com aquilo.
já viu que quando você lê muito sobre uma determinada coisa, você transpira aquilo, você tem muita naturalidade de falar sobre aquilo. Pensa aí, você que é técnico em alguma área, você entende muito sobre aquilo. Então, se eu te pergunto sobre aquele assunto, você com rapidez, naturalidade, você sabe responder aquilo. Nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra do Senhor, temos e precisamos saber e responder com muita naturalidade qual é o propósito para a gente. O que o Senhor nos fez? E não é esse propósito que muitos falam, eu nasci para poder amar o outro. Aquelas respostas vagas. Como assim amar? Porque a palavra fala que quem ama prova. Como assim? Eu nasci para fazer o bem. Não, como assim? O que é fazer o bem? Com base em quê? Porque hoje o bem está muito relativo se não tiver uma base sólida e absoluta. Muitas vezes o bem que é para mim não é o bem que é para você. Tem pessoas achando que estão fazendo muito bem. Nós temos visto aí, né, às vezes, coisas que têm aparecido. Nós temos visto aí artistas colocando coisas que acham que são bem, onde eles estão ofendendo o próximo, ofendendo o outro, e na liberdade de expressão dele, ele destrói uma criança, ele destrói um princípio, porque ele tem a liberdade dele. Então hoje essa questão de bem tem sido realmente muito relativizada, porque não tem uma base sólida. E é por isso que o cristianismo, nós como cristãos, temos uma base muito sólida, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é uma verdade absoluta, imutável, porque o mesmo Deus de antes é o de hoje e é o de amanhã, e ele é imutável. Aquilo que é errado ontem, hoje e sempre. E aquilo que é correto ontem, hoje e sempre. Não somos obrigados a segui-lo, mas se seguimos, é do jeito dele. E é isso que eu digo para você. Acorda para a vida. Acorda. Acorda e para de viver uma vida natural. Uma vida limitada. Deus quer que você acorde todas as manhãs com aquela expectativa e aquela alegria no coração de que você tem mais um lindo dia para viver. Que você acorde naquela segunda-feira, não como aquela musiquinha no domingo à noite do Fantástico que te dá até um arrepio, mais uma semana não, mas uau, eu tenho essa semana para viver aquilo que eu nunca vivi. Quando nós sabemos que temos um propósito, nós nos alegramos em saber que vamos começar mais uma semana, tendo aí 7 dias, começando com o próprio domingo, para viver a melhor semana da nossa vida. Quem entende o seu propósito, quem acordou para a vida, sabe que ele tem 24 horas para ser surpreendido por Deus. Ele tem 24 horas para entender que a vida dele é muito mais ampla do que aquilo que um olho natural pode enxergar. E somente aqueles que estão sensíveis, aqueles que conseguem entender o que a palavra vem revelando, que conseguem investir tempo diante da palavra, parar, ler, meditar. Se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Se quando acabar aqui, acabou, ou acreditarmos que acabou da maneira errada, somos muito infelizes. Que seja um tempo de acordarmos, de percebermos a verdade, do Senhor arrancar as escamas dos nossos olhos e retirar toda a mentira que foi colocada, toda a interpretação errônea da verdade, para que a gente possa realmente, com toda liberdade, viver aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Ele tem para a sua família, aquilo que Ele tem para a minha família, aquilo que Ele tem para a gente. E eu quero orar por você, ministrando que o Senhor venha te dar e me dar a oportunidade de a gente acordar no dia de hoje e entender que realmente nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano os planos que Deus tem para aqueles que temem ao Senhor. Pai, como é bom saber que temos uma semana inteira para viver, que temos 24 horas de um dia inteiro para viver, sendo surpreendido, tendo expectativas em Ti. Obrigada porque o Senhor nos ensina a não olharmos somente para o agora, mas viver o agora olhando para o futuro. Desfrutarmos do agora, mas sabendo que o nosso propósito é muito além desse agora. Que nós venhamos sim estar sensíveis para ouvir, para obedecer, para perceber, para entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha alargar as nossas fronteiras, alargar a nossa visão, alargar, Pai, e que venhamos sim viver aquilo que nunca vivemos, que venhamos sim viver o melhor dia das nossas vidas, que venhamos sim viver a melhor semana da nossa história, viver o melhor mês da nossa história, porque temos certeza e convicção dos planos e propósitos do Senhor para nós, independente das circunstâncias, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que imaginamos ou pensamos, mas sabendo e tendo certeza de que o Senhor continua soberano e de que o objetivo ao qual o Senhor autorizou a nossa vinda para cá, porque gente não sabe fazer espírito e nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O motivo pelo qual o Senhor nos autorizou a estar aqui, Ele vai muito além dessa vida. Obrigada porque podemos sim viver agora olhando no futuro e enxergar todos aqueles que estão ao nosso redor agora como o Senhor, como alvo, como um objeto do nosso amor, do amor, onde podemos derramar mais o Senhor a todos que estiverem próximo a nós. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que nos assiste, um leito de hospital, eu ministro a Tua cura, o renovo, o fortalecimento do Teu Espírito. Eu oro ministrando, Pai, ministrando a alegria do Senhor sobre cada um que nos assiste, ali num leito de hospital, com um diagnóstico que aos olhos humanos é um diagnóstico terrível. Cada um que nos assiste dentro de uma penitenciária, Pai, que o Senhor esteja tocando, porque sabemos que a liberdade que o Senhor pode trazer, ela independe de local. Em nome de Jesus. Amém. E só para compartilhar isso que eu disse para você, eu acabei de receber uma mensagem de uma ovelha minha. E ela ganhou o bebê, e o bebê dela ficou ali no CTI por alguns dias. E ela hoje contando, né, que ela foi para casa, o bebê ficou. E ela hoje compartilhando aqui no nosso grupo de WhatsApp, porque estávamos orando para que ele retornasse para casa, porque ela já estava, ela contando que ela conseguiu perceber que Deus havia permitido o filho dela estar ali, naquele CTI, naquela UTI, às vezes não por causa dele, mas ela teve a oportunidade ali de ver tantas situações tristes, tantas crianças com problemas, tantas mães precisando de um propósito, o qual ela conhece, e como ela se sentiu completa em poder compartilhar aquela verdade com aquelas mães. Isso sim é a corda para a vida. É você perceber que o mundo não gira ao redor do seu umbigo. O seu problema não é maior do que os outros. Mas às vezes você e eu podemos estar vivendo alguma situação para que outros realmente recebam aquilo que Deus já revelou a você e a eles ainda não. Então ela entendeu que o filhinho dela ficou alguns dias ali, não era por causa dele, por causa dela, mas era por causa de outros que precisavam ouvir daquele Deus Todo-Poderoso que ela conhecia. Então, acorda para a vida, esteja atento àquilo que o Senhor quer falar com você. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.